os recadinhos de sempre da nossa casa, os lembretes. Então, pedimos para desligarem os celulares. Lembramos sempre das doações de alimentos que podem ser feitas. A casa distribui cesta básica, então qualquer doação de alimento não perecível é muito bem-vindo. Temos o Evangelho com café da manhã, todos os domingos, às 10h30. Estão todos convidados. Antes do Evangelho tem um café. E são os ensinamentos do nosso Mestre que precisam ser enraizados para serem vividos no nosso dia a dia e assim melhorarmos a nossa vida. Temos também a evangelização infantil, toda segunda-feira, às 20 horas. Curso de oratório espírita com Márcio Bellini, uma oportunidade de nos desenvolvermos, de aprendermos a colocar para todos os nossos irmãos os conhecimentos que vamos adquirindo ao longo dos cursos, não somente aqui no Lar de Maria, mas a doutrina espírita, as casas espíritas estão precisando de mais oradores, precisamos compartilhar a palavra do nosso Mestre Jesus, os nossos conhecimentos, para que todos nós de mãos dadas possamos caminhar, mesmo que a passos curtos, para um mundo melhor. Nossa lanchonete está à disposição, geradora de recursos para casa, então estão todos convidados também a fazerem seus lanches. Na segunda-feira, geralmente também tem uma variedade maior, então estão todos convidados a consumirem as gostosuras da nossa lanchonete. Aos pacientes da maca que fazem tratamento, nós solicitamos que tragam 2 garrafinhas de 500 ml para o tratamento com o Dr. Pedro. Quem já está acostumado é a água do dia, a água da noite. Muitas vezes o doutor pede também uma terceira água para fazer algum medicamento especial, mas temos aqui na casa, não tem problema. Então, se puderem trazer as 2 garrafinhas, já vão ajudar bastante. Nosso trabalho social de entrega de lanches às sextas-feiras, no Carandiru. Então, os lanches são preparados aqui na casa a partir das 4h30, por volta das 4h30, 4 horas. Isso. Não precisa ter uma periodicidade, o dia que puder vir, é só chegar na casa, auxiliar a fazer os lanches, e depois a distribuição é feita lá na região do Carandiru. É uma atividade que nos faz repensar o tamanho dos nossos problemas, porque lá os nossos irmãos estão bem mais necessitados, e quando vamos lá achamos que estamos auxiliando alguém, mas não, estamos auxiliando em primeiro lugar a nós mesmos, a olharmos a vida por uma outra perspectiva. E então vamos agora respirar profundamente, acalmar o nosso pensamento, acalmar o nosso coração. Vamos nos conectar à egrégora que atua aqui nesta casa, aos espíritos de luz. Vamos pedir gentilmente pela presença dos nossos mentores, pela presença do nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria. Convido a todos neste momento para que possamos orar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos agora ouvir o nosso irmão Márcio Bellini. Uma boa palestra a todos.
Boa tarde a todos. Boa tarde. O nosso tema de hoje é a parábola da figueira seca, que está no Evangelho de Lucas, na qual narra o apóstolo, o discípulo, que Jesus ele estava se dirigindo para Jerusalém com os apóstolos e passando por uma figueira, ele teve fome. E ele foi até a figueira ver se encontrava alguma coisa. Ele foi procurar, segundo as palavras de Lucas, foi procurar alguma coisa. E ele, olhando a árvore estava cheia de folhas, toda repleta de folhas, que é como fica a árvore antes de dar o fruto, né? Primeiro se enche de folhas e depois ela dá os frutos. E a árvore estava repleta de folhas e ele foi lá e não tinha uma fruta. Então ele amaldiçoou a árvore. Ele falou que ninguém jamais coma de ti. E foram embora. Depois, na volta, dias depois, quando retornaram, passaram pelo mesmo caminho. E o Pedro, ele notou que a árvore estava seca. A árvore tinha secado inteira, desde a raiz até todas as folhas estava seca. E Pedro disse: olha, mestre, a árvore que o Senhor amaldiçoou secou. E Jesus falou, e aí ele falou um pouco da fé. Ele falou: se você tiver fé, você vai dizer a um monte, sai daqui e vai para lá. Se você tiver fé e falar e acreditar do fundo do seu coração que aquilo vai acontecer, acontece. Pode dizer para um monte, sai daqui, vai lá, e ele vai se realizar. E essa passagem ficou conhecida como a parábola da figueira seca. É uma parábola um tanto estranha, porque existe um detalhe que eu não disse ainda, mas está no começo da parábola, que não era a época de frutos. Eles estavam acho que em março, abril, e ela dava só no final de maio, segundo. Então não era a época de fruto. Então por que Jesus foi procurar ali esse fruto e ia amaldiçoar a árvore porque não tinha frutos, mas não era a época dela dar frutos. Então é uma parábola um pouco estranha nesse sentido. E ficou conhecida como a parábola da figueira seca. A primeira coisa é que quando nós falamos em parábolas, a maioria de nós, pelo menos nós também aqui, imaginamos uma história, porque parábola geralmente é uma história com um fundamento benéfico, edificante, né? Que tem um fundo moral, que ensina, que educa, são parábolas. Mas nós observamos nessa passagem, mais uma ou outra também, que ocorre nos evangelhos de Jesus, nós observamos que isso não é uma história, isso foi um acontecimento. Jesus passou pelo caminho, foi uma ocorrência. Então nós, pesquisando um pouco para entender essa questão, e hoje em dia não falta informação, né? Tudo que nós queremos saber é o computadorzinho na mão lá e há esclarecimentos. Então nós fomos entender que existem parábolas, a maioria delas são histórias que são contadas com um fundo moral e que Jesus utilizava muito desse recurso para ensinar. Mas existem um outro tipo de parábola chamada de história viva. Olha que interessante, são histórias vivas. É um acontecimento que é quase um teatro, ele acontece algo e ele representa um ensinamento, que é o caso dessa parábola. Por exemplo, na própria Bíblia, no Velho Testamento, existem várias histórias vivas, nas quais, por exemplo, ocorre com alguns profetas, Isaías, Jeremias, os 3 profetas são citados. Para um deles, ele diz, né, tal no Novo Testamento, que Deus fala com o profeta. Nós não sabemos se é Deus ou se é alguma entidade superior que dirige o planeta, que tem autoridade, mas está ali na Bíblia Deus
falou com ele. E num deles, Deus diz ao profeta: você vai lá no templo, que era sagrado, né? Vá ao templo, leva um vaso e quebra o vaso dentro do templo. Deixa o vaso assim em pedacinhos, pisa tudo lá para ficar em cacos bem pequenos. E ele foi. O profeta já era conhecido na época dele, e ele entrou nesse templo que era sagrado, né? Não se podia fazer uma atitude dessa. E ele ainda foi num lugar mais sagrado ainda dentro do templo, mais reservado ainda, que ele não poderia ir, e ele pega o vaso e joga, quebra inteiro. Aí o profeta perguntou a Deus: mas por que eu vou fazer isso, né? Aí Deus explicou: você vai fazer isso para representar, explica para as pessoas, porque as autoridades vieram falar: você está louco? Você está fazendo um negócio desse aqui? Aí ele explicou: isso representa o nosso povo que vai ser invadido pelas guerras, porque vai virar pedacinho, vai sofrer muito, porque não está obedecendo às leis de Deus, não está fazendo o que deveria. Então era uma advertência ali. E ele faz isso e ele foi preso, né? Ficou 4 dias preso pela atitude dele. Mas isso é uma história viva. É um exemplo de história viva, assim. Às vezes a espiritualidade coloca todo um acontecimento, embora possa não fazer muito sentido, mas é para representar alguma coisa. E a parábola da figueira seca é um acontecimento vivo. Ele representa algo, né? E pouco sem sentido. Como que Jesus vai querer vai exigir que a árvore tenha frutos se não era a época de frutos? Embora algumas árvores às vezes antecipam, mas não era a época, mas o acontecimento ficou, né? E o acontecimento é bem claro, né? Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, há uma explicação ali, de como todas as passagens do Evangelho de Jesus são explicadas ali, de uma maneira até mais simples de nós entendermos. Então ali tem uma explicação, e a explicação é bem simples, né? A parábola da figueira seca. A figueira seca representa aquelas pessoas, uma pessoa, uma comunidade, ou uma situação que aparenta, né? A árvore estava cheia de folhas, então aparenta que é uma coisa maravilhosa, mas não dá frutos. Na prática, não resolve, não tem utilidade, só aparência. O que você vai fazer só com a aparência? Então não está dando frutos. O que muitas vezes interessa é a utilidade de tudo. Não adianta ser. A beleza tem a sua utilidade de enfeitar tudo mais, né? de nos auxiliar, de embelezar a vida. Tem. Mas se não der frutos, se não tiver uma utilidade, para que serve? Para que serve uma árvore se não dá os frutos? Quem que vai se alimentar dela quando ela poderia estar dando frutos? Então isso, em outras palavras também, serve para todos nós, né? Para nós não sermos figueira seca. O pessoal fala assim: cuidado para não ser figueira seca. Às vezes no meio espírita o pessoal brinca muito, né? Porque nós não estamos produzindo nada. Isso serve tanto para nós observarmos uma situação, aquela situação é útil, né? Tem uma utilidade boa? Se tem, é uma coisa de Deus, válido. Se está sendo útil, se está ajudando, se está alcançando objetivos, é uma coisa maravilhosa. Mas se não, para que serve aquilo? Então nós também, na nossa vida, podemos observar, fazer uma autoanálise, se nós estamos dentro das nossas atividades, dentro da nossa família, principalmente em casa, né, onde estão as reencarnações todas, todo mundo unido ali junto, de volta, né? Nós planejamos toda uma reencarnação, nos reunimos em família, e lá estão todas as pessoas que necessitam estar mais próximas de nós, tem aqueles que nós conhecemos, amigos, no trabalho, enfim. E nós podemos pensar a questão da utilidade da nossa vida. Se nós estamos sendo úteis, estamos praticando o bem,
para alguém, além de nós, porque para nós praticamos geralmente, né? Nós devemos nos amar, claro, e nós acreditamos que todo mundo se ama. Pode ser que alguém não se ame, dependendo do contexto que se queira utilizar, mas na prática, o que nós pudermos fazer por nós fazemos, né? Geralmente, o que for possível, nós fazemos por nós. Nós nos amamos. Mas, e aos outros? E a nossa utilidade perante a nossa família, perante a nossa sociedade, estamos sendo úteis naquilo que poderíamos fazer? Porque todos nós temos dons. Deus nos deu dons para nós administrarmos aqui na Terra. E existe a parábola dos talentos também, que Jesus contou, que acreditamos que todos conhecem, que é aquela parábola que o Senhor, resumidamente, que o Senhor dá os talentos para cada um administrar. E isso representa Deus nos dando recursos aqui na Terra. Talentos são recursos, não é só o dinheiro. Qualquer recurso que nós temos, podemos entender como nossos talentos. É o recurso do dinheiro, materiais, recursos morais, o recurso do tempo. O tempo é um grande talento que Deus nos deu também. O tempo. E na parábola dos talentos fica claro a mensagem que os homens, eles administram os talentos e fazem eles crescer. E um deles não faz nada com o talento que Deus deu, enterra. E na parábola a lição diz: o que nós fazemos com os nossos talentos? Que Deus confiou para nós administrarmos, Ele espera que nós possamos administrar os nossos recursos. Todos nós temos recursos, ninguém está fora disso. E nós possamos administrar os nossos recursos, não só para nós também, claro, nós temos que viver, mas para nós e também para os outros. Ter uma administração inteligente, que beneficie também a outras pessoas. Essa é a ideia. Então, que nós possamos administrar os talentos dessa forma, para nós e para os outros. E aí sim é uma administração inteligente. E quanto mais recursos nós temos em mãos, bem administrados, Deus confia ainda mais. Deus confia ainda mais, porque Ele passa para nós, e quando Ele vê que nós estamos auxiliando os outros filhos dEle, não só nós, porque todos somos filhos de Deus. Então Deus quer aqui na Terra que nós possamos nos ajudar uns aos outros. Quando Ele vê que os recursos que estão nas nossas mãos hoje estão sendo bem administrados, Ele dá ainda mais para nós, confia mais ainda. E a nossa liberdade cresce e os dons, os recursos também. Agora, se são mal administrados, o que Ele faz? A mesma coisa que nós fazemos se nós temos empregados, ou se nós temos filhos, ou que nós confiamos alguma coisa para as pessoas, e se não estiver sendo bem administrada, nós tiramos. Por um tempo, tiramos para que a pessoa repense, se eduque, aprenda, às vezes sente falta. Né? Nós temos nossas faltas também na vida, na encarnação. Toda a parábola dos talentos pode ser refletida numa encarnação, numa reencarnação, porque Deus confia os dons, nós chegamos aqui na Terra, passamos lá a nossa vida toda, e no final vamos prestar contas, que a parábola diz que o Senhor volta para pedir contas dos talentos que Ele confiou. Então, no final da reencarnação, no mínimo, vale para uma reencarnação, que nós vamos prestar contas à nossa própria consciência. Né? Mas, agora, bem administrados esses recursos, significa administrá-los com sabedoria. E uma desses dons é o tempo. O tempo. O nosso tempo. Nós estamos utilizando o nosso tempo só para nós,
Ou nós estamos gastando um pouco do nosso tempo a benefício dos outros? Isso é válido também de se pensar. Esse é um dom, né? Nós estamos na semana reservando 1 hora, 2 para prestar algum tipo de auxílio ao próximo, ou fazer uma visita a um enfermo, ou alguma questão que seja de benefício para o outro, né? Porque para nós, obviamente, nós vamos utilizar o nosso tempo da melhor forma possível, mas só para nós, ou nós vamos ter algum tempo para os outros, né? Essa é a parábola dos talentos. E o tempo é interessante falar, os recursos materiais, morais, as nossas capacidades que nós temos hoje. Então, utilizar isso em benefício de mais pessoas, sair um pouco do nosso problema e ir ao encontro de quem precisa. Às vezes o familiar ele não pede ajuda. Às vezes uma pessoa ela não vai pedir ajuda, porque ela, ou por orgulho, por vergonha, ou porque nos conhece também, já sabe que não adianta pedir para nós. Outras situações anteriores já mostraram isso. Situações da vida, do dia a dia. Mas nós podemos, de repente, ir buscar essas necessidades. Conversar com a pessoa, falar, olha, você está precisando de tal coisa, o que você acha de a gente fazer assim? Oferecer. E às vezes a pessoa aceita, né? Então, de todas essas formas, nós estamos pegando os nossos talentos e administrando a benefício de outros filhos de Deus. E aí é um ciclo, né? A roda gira. Todo esse bem que nós espalhamos é o bem que volta para nós. E a parábola da figueira seca é o contrário disso, também tem a ver. Mas é o contrário, a figueira seca não está produzindo nada. Não está fazendo nada de útil. Não estamos fazendo nada de útil para ninguém. Então nós somos a parábola, a figueira seca da parábola. Então nós temos que refletir, sair dessa situação e poder reverter isso. E esse bem todo que nós fazemos, ele acaba servindo de recurso para nós. Para contar aqui uma passagem do Chico, porque o Chico Xavier, ele tem várias histórias que ocorreram na vida dele que são muito interessantes, né? O pessoal conta e são fatos que ocorreram, quase que histórias vivas, né? Poderemos tomar até como histórias vivas que ocorreram com ele e que tem um fundo de ensinamento. E uma vez um casal foi procurá-lo. Então um casal foi procurá-lo. E esse casal, a época que o Chico Xavier estava encarnado, e ele atendia as pessoas, né? Ele fazia consulta. E depois foi impossível para ele fazer isso, era muita gente procurando. Aí ele limitava o número de pessoas, depois ele foi envelhecendo e não teve condições mais de atender. Mas uma boa época ele dava consultas, conversava, né? Um tete a tete, a pessoa explicava todo o seu problema, e ele com aquela mediunidade lá, via tudo, percebia tudo, aconselhava, não cobrava nada, né? Vale a pena ressaltar, não cobrava dinheiro de ninguém. E essa é uma das regras da doutrina espírita, não cobrar por atendimentos espirituais, mediúnicos, nada disso. O espiritismo. Outras religiões, outras doutrinas, aí cada um tem suas regras, cada uma tem suas regras, né? São válidas, nós respeitamos. Mas no espiritismo, vale a pena de vez em quando falar e repetir. Essa regra é bem clara. Então, se nós formos numa casa espírita e está cobrando pelo atendimento mediúnico, é de se pensar, né? Porque a casa espírita não cobra. Mas se for uma casa espiritualista ou outro tipo de coisa, aí, ok, tudo bem, né? Vamos, mas nós estamos numa casa espírita, né? Então convém dizer, dai de graça o que de graça recebestes. Recomendação que os espíritos passaram para o Kardec, né?
aproveitando essa passagem que Jesus falou. Então ficou bem claro que os dons mediúnicos, eles não podem virar trabalho. O médium tem que procurar sua subsistência, seus recursos monetários de outra forma. E o Chico Xavier, muitas vezes passando graves necessidades financeiras, ele não cobrava. Ele não cobrava, não aceitava dinheiro, não aceitava nada. Então foi por isso que ele se manteve um médium fiel até o fim, porque senão o médium desvia. Bom, mas voltando à nossa história. Estou aparecendo uma história para outra, não volta mais. Mas voltando, o casal foi procurá-lo. Qual que era o problema? Eles não conseguiam ter filhos. A mulher queria muito engravidar, mas não conseguia. E eles já tinham procurado muitos médicos, muitos tratamentos e etc. Na época, né, talvez 1950, 1960, os recursos da medicina eram outros, eram menores do que hoje, mas na época não se resolvia. E o Chico, inspirado na hora ali, na consulta pelo Dr. Bezerra, que era um dos espíritos que trabalhava com ele ali naquelas consultas, o Dr. Bezerra disse para o Chico, ele transmitiu, disse: fale para o casal para eles procurar fazer a caridade, procurar beneficiar alguém, de preferência alguém que não tenha ninguém que faça por eles, né? Alguém que está numa situação que ninguém pode resolver, ninguém está ajudando. Então procure. Aí o casal falou: mas o que? Procure alguém nessa situação, na escolha. Aí o Chico indicou uns amigos, tal. Aí o casal, voltando para São Paulo, eram espíritas, conversaram com outros, e eles resolveram ir fazer visitas para os presidiários, principalmente para aqueles que não estavam completamente isolados, não tinham visita, não tinham nada. Eles começaram a ir fazer o evangelho, levar alguma coisa, dar um suporte ali, né? Certamente que eles estavam lá por um motivo, né? Os presidiários estavam segregados da sociedade por não estarem adequados, a maioria deles, né? Por crimes que cometeram. Mas a ideia é que no período da penitenciária, a ideia é que eles se reajustassem, né? Essa é a ideia. Nem sempre isso ocorre, mas teoricamente que entrasse lá, cumprisse a pena e saíssem de lá aptos a viver em sociedade novamente. E claro, o casal não estava indo lá fazer nada demais, não tirar ninguém antes do tempo, mas estavam dando um apoio, um suporte, uma ajuda. Bom, então esse casal começou a ir fazer visita a alguns presos. Foram aumentando o número periodicamente. E isso, olha como a coisa funciona, que é bom nós sabermos disso. Que nós sabemos, mas às vezes nós esquecemos como a roda gira. Então, as mães desencarnadas dos presos começou a chamar a atenção das mães, porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe. E as mães iam no presídio e ajudavam, procuravam fazer o que podiam, as desencarnadas, né? As encarnadas também, claro, mas havia um grupo de mães desencarnadas que elas procuravam auxiliar no que podiam ali nesse período. E isso começou a chamar a atenção das mães. Quem é esse casal que está ajudando os nossos filhos, né? Nem conhece, nem nada. E foram criando uma empatia. E elas começaram, unidas, as mães, elas começaram a ver como poderiam ajudar o casal. O que eles precisavam, tal, elas descobriram, claro, que o objetivo deles era ter um filho. E não dava para eles ter filho, né? Por questões biológicas, tal, não conseguiam. Mas quando Deus quer, Deus pode tudo. Isso nós sabemos, né? E a espiritualidade tem recursos para mexer no corpo físico, tem muitos recursos, né? Desde que nós tenhamos o merecimento, a questão, mas recursos eles têm para mudar. Quantas vezes o médico chega e fala: você só tem 6 meses de vida,
E o médico está fazendo a parte dele, dentro do diagnóstico dele é isso mesmo, né? Mas aí acontece alguma coisa, a pessoa vive 10 anos, não é? Quantas histórias assim? Então, são os recursos do plano espiritual, autorizados por Deus, claro, que ninguém faz nada fora. Então, essas mães do plano espiritual, elas começaram a movimentar os recursos que elas tinham a favor do casal. E elas foram movimentando, pedindo aqui, pedindo ali, vendo o que poderia ser feito, até que elas conseguiram. E aí, dentro desse mecanismo, o casal conseguiu ter filho. Então, essa é uma história de como, é uma história viva, de como quando nós movimentamos os nossos recursos, os nossos dons a favor das pessoas, mesmo que nós achamos que não é importante, que não estamos fazendo nada, mas Deus sabe, Deus conhece. E quando nós movimentamos esses recursos, nós estamos sendo uma figueira útil, né? Nós estamos, não uma figueira seca que não produz nada de útil para ninguém, mas uma figueira, o contrário da figueira seca, uma figueira útil que está produzindo frutos. E quando nós desencarnarmos, como é dito tantas vezes, quando voltar lá para o plano espiritual, ninguém vai nos perguntar o que você foi, que cargo você teve. Vamos chegar lá, eu fui o presidente da República, eu fui o Papa, autoridade máxima. Ninguém vai perguntar isso, nós sabemos. Aqui é a experiência na Terra. Mas quando chegar lá, vão nos perguntar, né, o que vai falar por nós é a utilidade que nós tivemos. Qual a utilidade da nossa vida? Quantas lágrimas nós secamos, quantas pessoas nós auxiliamos, como que nós melhoramos a nossa vida, como que nós melhoramos a parte material do planeta, a nossa sociedade, é isso que vai contar, né? E o André Luiz, ele conta uma história que eu sempre gosto nós sempre gostamos de falar aqui, já repetimos várias vezes, mas faz tempo que nós não contamos essa, que o André Luiz traz uma história chamada Conto do Apólogo. Ele diz que é uma história que tem em vários países. Cada país conta de um jeito. Nós já vimos essa história também de algumas formas diferentes. Até filme nós já vimos pegando. É uma história muito interessante. E ele trouxe essa história através da psicofonia do Chico Xavier. Vocês sabem o que é psicofonia? Sabe? Não? O Chico Xavier era conhecido pelo quê mais? Psicografia. Psicografia é quando o espírito escreve através do médium. Né? Psicografia. O espírito dita e o médium escreve. É o que o Chico mais fez, né? Os livros que ele recebeu, as cartas das pessoas que já desencarnaram, que ele transmitia para as mães. Psicografia. Mas às vezes o Chico tinha todas as mediunidades. E às vezes ele dava comunicação. A psicofonia, em vez de escrever, é falar. Isso que é a psicofonia. O médium, o espírito se aproxima do médium, através de um mecanismo, ele transmite a sua mensagem e o médium fala. Né? Ao invés de escrever, ele fala, mas é o espírito que está ali falando ou inspirando a ideia. E estamos falando isso tudo porque tem na internet, né? Nós temos até o DVD. Agora tem DVD, já é coisa do passado, né? Eu ouvi falar, né? Não é muito do meu tempo. Fita cassete, né? Eu ouvi falar também. Mas tem na internet inteira, alguém colocou lá. E na década de 50, o Chico Xavier, ele participava de um trabalho de desobsessão, lá em Pedro Leopoldo. E no final do trabalho, nesse trabalho, teve um ano, se eu não me engano, que teve na mesa ali, trabalhando, quem chefiava era o marido da Meimei, falando para quem conhece, a Meimei é um espírito tão conhecido. O marido dela encarnado, ele dirigia o trabalho, o Chico Xavier participava, outros médiuns,
E por um ano esteve a Ivone Pereira também ali, participando. Então, na mesma mesa era o Chico Xavier e a Ivone Pereira, dois dos maiores médiums do Brasil, né? E talvez do mundo. A Ivone Pereira também, a médium muito respeitada. Bom, e nesses trabalhos, no final, o Chico dava uma mensagem na psicofonia, né? Tinha o trabalho todo da desobsessão, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas no final havia o mentor, o Espírito Bom, dava uma mensagem, uma palavra mais geral, né, de incentivo, de ensinamento. E imaginemos o Chico recebendo psicofonia. Então era a mesma coisa dele falando do que quando ele recebia escrito também. Era o mesmo naipe. Incrível. E aí eles gravavam, vou contar a historinha aqui para vocês. Eles começaram a gravar essas mensagens que ele dava no final. Quem arrumou um gravador, essa realmente não é do meu tempo. Essa aqui é a verdade. Era um gravador de fita de rolo desse tamanho assim, década de 50. Quem arrumou isso para eles foi o Carlos Alberto Pastorino, que é famoso. Ele era espírita, aquele livro Minutos de Sabedoria, né? Outros livros. Então ele é o autor. Ele era espírita, então ele arrumou um gravador desse. Aí eles gravaram. O chato é que a fita acabava, eles começavam a gravar de novo, perderam muita coisa, mas alguma coisa ficou. E olha que interessante, eles gravaram essas mensagens do Chico. E aí mandaram para a FEB, Federação Espírita Brasileira, que era quem editava os livros do Chico, para isso que isso virasse, não sei como seria na época, né? Mas a FEB, eles conversaram lá, falaram, gente, ninguém tem gravador. Poucas pessoas, os ricos têm, pouca gente tem gravador, era a década de 50, final, né? Começo de 60, então não ia virar para as pessoas chegar a essas gravações, não ia ter como ouvir. Aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos fazer livros. Pega as mensagens e transcreve. Então eles lançaram 2 livros, Coletâneas do Além e Instruções Psicofônicas, se não me engano, são esses 2 títulos. 2 livros com as mensagens. Mas depois de muito tempo, eles recuperaram essas fitas, né? Aí foi um trabalho do Oceano Vieira, que é um espírita, tem aí na internet, de São Paulo, que ele faz muita recuperação de materiais, de vídeo, de filmagem. Ele recuperou muita coisa e lançou DVDs. E agora está no YouTube, né? Então ele conseguiu essa recuperação, restaurou. Então nós temos as mensagens da boca do Chico falando no dia, na hora, assim. São mensagens assim, perfeitas, clássicas. Tem vários clássicos do Espírito. É só procurar na internet. Tem uma do dinheiro, que nós contamos também várias vezes, que tudo que o cara morreu, era um banqueiro, tudo que ele tocava virava ouro lá, né? Ele morreu e estava como cheio de necessidades no plano espiritual. Era dono de banco. E aí ele teve sede, ele foi abrir a torneira da casa dele, em vez de sair água, saiu ouro em pó. Ele teve fome, foi comer, foi na despensa, os pãezinhos eram barras de ouro. Ele só via ouro, ele estava louco, né? Passou a vida inteira perseguindo o ouro, desencarnou, só encontrava ouro. E como é que ele ia comer, como é que ele ia beber? Isso era tudo ouro. Uma lição, uma história viva, né, para nós, gravada, uma história viva lá no plano espiritual. E aí tem essa mensagem também, o Chico falando. E tem também essa outra, agora é a história. Toda essa volta para contar a história. Vocês ainda querem ouvir a história? Sim. Querem? Então tá bom. Senão a gente deixa para a próxima. Se fosse novela, televisão, parava aqui, né? No próximo sábado a história. Aí vocês iam ouvir, vocês não iam faltar. Mas a história é assim, é a lição no apólogo. Apólogo significa um pré-acontecimento importante. São os momentos que antecedem um acontecimento muito importante que vai ocorrer. Então esse é a lição no apólogo. Então ele conta, o André Luiz, que essa lição existe em vários países, né? Faz parte do conto, que um homem, ele estava prestes a entrar num julgamento.
Ele ia ter uma audiência com o juiz, era a audiência final e era algo muito, muito séria. Ele podia ser condenado à prisão, tal. Ele estava prestes a entrar no julgamento. E ele foi atrás de todos os recursos que poderiam ajudá-lo. Aí ele procurou 3 amigos para ajudá-lo. O primeiro disse arrogante: mais não poderei fazer por você do que te vestir com um belo terno, te colocar de uma forma muito bacana, cara, né, de luxo, para que você se apresente dignamente perante o juiz. O que eu posso fazer por você é isso. O segundo amigo disse: eu me preocupo muito com você, eu te amo, tenho uma preocupação enorme com você, eu vou fazer o que eu puder para te ajudar. Porém, mais não posso fazer por você do que chegar até a porta do tribunal. E não vou poder entrar com você lá. E por fim o terceiro disse: eu entrarei com você no tribunal, dentro lá, e falarei por você, e vou te defender. E assim foi que ocorreu o julgamento, e o terceiro amigo entrou e falou por ele, o defendeu de tal forma que até os acusadores reconheceram que o homem merecia absolvição. E assim ele foi absolvido. Pausa, 3 pontinhos assim, né? Pausa lá no texto, tá? Uma pausinha. Aí o André Luiz vem explicar a história. Então ele diz que o homem que ia perante o julgamento somos nós perante a morte. Representa cada um de nós perante a morte. O primeiro amigo que falou que não arrogante, que só poderia vesti-lo bem, é o dinheiro, que mais não poderá fazer por nós do que comprar um bom caixão bonito, né? Vestir-nos bem para o enterro e só. O segundo amigo representa a família, a família, os nossos amigos, as pessoas que realmente nos amam, porque elas vão sentir muito, elas vão fazer o possível por nós, mas no máximo vão poder ir até o enterro, até o cemitério. Dali para frente não vão poder entrar conosco. E o terceiro, aquele que falou por ele, o defendeu, é o bem que nós fazemos na vida, porque esse entra conosco no plano espiritual, fala por nós, nos defende e pode até nos absolver. Como diz o Emmanuel, é o nosso advogado em qualquer parte que nós estivermos. Então essa é a mensagem de hoje, né, para que nós não sejamos figueira seca. Uma boa tarde a todos. Quantas histórias que o nosso missionário irmão Chico nos deixou e que esse nosso irmão Márcio sabe nos contar de uma forma tão dele, tão particular, tão gostosa. Me chamou muito a atenção a mensagem do casal, porque quantas vezes eu, trabalhando com o Dr. Pedro, o escuto dando esses pequenos convites aos pacientes. Olha o convite que o Dr. Bezerra fez a esse casal, que parecia que não tinha nada de ligação uma coisa com a outra. O casal queria engravidar e ele falou: vá ajudar o próximo. E o casal foi. E uma legião se levantou. E eles conseguiram o bebê deles. Que história linda. O Dr. Pedro às vezes pede: vá até o Carandiru, ajude a fazer um lanche, vá até o horto,
Vá pedir perdão para aquela pessoa com quem você não está bem. Costumo brincar para não confundirmos o Pedro com o Paulo. Jamais. Amo os dois de paixão. Os dois sabem disso. Mas quando o Dr. Pedro fala, nós precisamos prestar atenção. Então convido a todos agora a fazermos uma prece final, fazermos as nossas vibrações. Que estejamos conectados a essa equipe maravilhosa, espiritual desta casa, emanando do nosso coração as melhores vibrações a todo o nosso planeta Terra. Uma cortina azul representando o manto de Maria desce e cobre todo o nosso planeta, distribuindo paz, amor, serenidade, que possamos vibrar por todos os nossos irmãos em todos os países, estejam eles em quais sofrimentos forem, possamos levar boas vibrações a todos os governantes, pessoas que estão com problemas de saúde, que estão desabrigadas, que estão desequilibradas. Vibremos pelos idosos, pelas crianças, por todos que neste momento estão pedindo um refrigério, estão rogando a Deus por ajuda, que nós possamos dar a nossa parcela de contribuição. A espiritualidade amiga e superior se utilize dessas nossas vibrações para atuar na mente e no coração de cada ser humano que nesse momento possa ser beneficiado pelas nossas energias. E vamos encerrando com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja, graças a Deus. Seremos agora encaminhados ao passe. Aqueles que já passaram por tratamento na maca não precisam, que passaram hoje na maca, não precisam do passe. Um bom final de sábado a todos, um bom domingo, que a nossa semana seja mais uma semana de muita paz, muito amor e muita luz. Fiquem com Deus.